13 de fevereiro de 2015. Corinthians sofre com turbulência em voo na volta ao Brasil. Wagner Love é apresentado e pode substituir Guerreiro na Libertadores. Técnico Oswaldo de Oliveira mexe no time do Palmeiras para a partida de amanhã contra o São Bento. As mudanças serão na zaga. Muricy libera a concentração durante o Carnaval, mas exige responsabilidade. Apesar do jogo de sábado contra o Bragantino, o foco é o clássico contra o Corinthians na quarta-feira de cinzas. Vice-artilheiro do último Brasileirão, atacante Henrique é apresentado como reforço do Cruzeiro. E ainda, as últimas equipes classificadas para a fase de grupos da Libertadores. As vitórias de Vasco e Fluminense no Campeonato Carioca. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva desta fase de folia começa falando do Corinthians, que sofreu no voo de retorno ao Brasil depois do empate com o Once Caldas na Colômbia. O repórter Fernando Gavini está neste momento no CT Joaquim Grava. Põe o Gavini na tela, Barba. Aê, Gavini, boa noite. Gavini, conta pra gente que susto foi esse, né, que o Corinthians levou na viagem de volta. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Realmente, a viagem de volta de Manizales não foi nada fácil para o elenco corintiano, para a delegação corintiana. Se a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América foi absolutamente tranquila, a vitória no primeiro jogo por 4-0 no Pacaembu deixou isso mais tranquilo ainda, o jogo de volta 1-1, empate garantido, o Corinthians pegou o avião de volta achando que teria uma viagem tranquila, não foi o que aconteceu, o avião sofreu em vários momentos com turbulências fortíssimas, em determinado momento, inclusive, o avião chegou a cair por algum tempo, por alguns segundos, os jogadores ficaram extremamente assustados e até por conta dessa volta turbulenta, essa viagem complicada na volta da Colômbia, o treino começou bem mais tarde. A atividade estava programada para começar hoje aqui no CT Joaquim Grava, às 4 horas da tarde, começou agora há pouco, às 5h30 da tarde, foi quando os jogadores entraram no gramado para participar do treinamento. Antes de eu trazer mais informações a respeito do que aconteceu no dia de hoje, vamos ouvir primeiro os jogadores na chegada, ainda no aeroporto, falando exatamente sobre essa viagem, sobre o que eles sentiram na viagem de volta lá da Colômbia. É normal, né? Sempre acontece uma turbulência ou outra, mas essa aí foi um pouco forte, né? O pessoal ficou um pouco assustado, mas graças a Deus a gente chegou bem aqui. Você não tem medo de avião, então falando assim tranquilo? Ah, medo eu tenho um pouquinho, né? Mas tipo que nem o Gil assim, ele tem muito medo. Então eu sou bem tranquilo perto dele. A gente viaja sempre. Mas sabe que hoje foi punk. Foi pesado. Mas tá bom, graças a Deus a gente tá todo mundo são em salvo aí. Foi meio complicado ali. Assustador? Não, meio assustador. Eu acho que todo mundo sente um pouquinho de medo. E hoje no momento lá da turbulência, lá o avião deu uma queda que realmente assustou todo mundo. Mas graças a Deus o final foi feliz. Teve um pouco de turbulência além do normal, mas foi tranquilo o restante da viagem. Acho mais feliz pela classificação. Agora a gente tem que pensar no Paulista e depois, quarta-feira, de novo tem Libertadores. Nosso time tá bem focado. Todos os jogadores têm qualidade de jogar, mostraram isso aí no jogo contra o Palmeiras. Então, agora é ver o que o Tite vai fazer aí amanhã para a gente pegar a equipe de Ribeirão Preto. Agora já tô liberado já, mas o Tite ainda vai resolver quem vai jogar. Tô me preparando bem para ganhar minha oportunidade e se o Tite precisar de mim, eu vou ajudar meus companheiros como eu venho tentando fazer. Muito bem, tá aí a palavra dos jogadores do Corinthians no desembarque da viagem da Colômbia. Como vocês puderam ver, o Gil foi um dos jogadores que mais ficaram assustados com tudo o que aconteceu. E o Gil é uma das principais preocupações hoje do departamento médico do Corinthians, pensando no jogo contra o São Paulo na quarta-feira, estreia da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Gil
no momento da turbulência, fazia um tratamento com choque na panturrilha, que ele sentiu uma lesão na partida contra o Once Caldas. É dúvida para o jogo contra o São Paulo, um problema é para o técnico Tite. O Gil tem esses dias de carnaval, os 4 dias de folia não serão de folia para o Gil, serão de tratamento para que ele possa enfrentar a equipe do São Paulo. Sobre a atividade que está acontecendo hoje, os jogadores que voltaram de viagem, que participaram do jogo em Manizales, a grande maioria apenas correu em volta do gramado aqui do CT do Parque Ecológico. Aqui atrás de mim, que agora acabou de ser interrompida a atividade, um treino de um campo reduzido, e aqui estava jogando Wagner Love, o Malcolm, que voltou da seleção sub-20, e 3 jogadores que participaram do jogo lá em Manizales, o Felipe, o Fagner e também o Jadson. Mas nenhum jogador que começou como titular na partida de Manizales será escalado na partida contra o Botafogo e Ribeirão Preto neste sábado. Lá do outro lado, vou pedir para o Pingo mostrar, está o Tite trabalhando posicionamento e bola parada com o time que vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Apenas 2 titulares estarão em campo, o Fábio Santos e o Guerreiro, porque eles não jogaram na partida lá em Manizales, não sofreram com a viagem. O time do Corinthians para enfrentar o Botafogo: Walter, Edilson, Iago, Edu Draceni e Fábio Santos, Christian, Bruno Henrique, Petros e Mendonça, Luciano e Guerreiro. Essa é a equipe do Corinthians. O Wagner Love talvez seja relacionado, o Tite vai fazer uma análise logo após o treinamento, mas daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o Wagner Love, que foi apresentado durante a tarde de hoje como novo reforço do Corinthians. Michele. Boa, Fernando Gavini. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Daqui a pouquinho eu quero saber se você vai pular carnaval. Celso Cardoso, boa noite. Alberto Helena Júnior. Boa noite. Vocês têm medo de avião? Não. E se o avião começa a cair por 3 segundos, assim? Desespero. Na verdade, acho que eu passei sufoco uma única vez, quando o avião estava pousando em Congonhas, vindo do Rio. Estava uma chuva muito forte e na aterrissagem realmente que talvez seja o momento mais perigoso. O impacto com o chão, com a chuva, foi forte. Foi a única vez que eu tive receio, digamos assim. Nossa, eu morro de medo. Mas nunca tive nenhum pavor, nenhum pânico. Eu acho muito mais fácil, se tiver que acontecer alguma coisa no trânsito em São Paulo, do que num avião. Eu me sinto muito seguro viajando. Alberto Helena Júnior, 2 quedas de altitude de 3 segundos cada uma. Já pensou o avião despencando 3 segundos? Teve uma excursão da seleção brasileira. Nós levantamos voo da Grécia para a Arábia Saudita. Ele é fino demais, né, gente? É muito chique. Estava com a seleção. Trabalhando. Naquele tempo era possível isso. É demais. A gente viajava junto. Aí o bicho começou a cair, parecia que não ia terminar nunca. O pessoal que estava fazendo batucada lá, calou de uma vez. Eu não tinha medo, peguei medo de avião, um medo terrível. Fazia o programa no Rio de Janeiro, ia de trem para não ter que ir. Não tem que ir de avião. O programa com Elis Regina e o Jair Rodrigues. E depois, de repente, eu perdi o medo. Completamente. Quem sabe isso aconteça? Eu entro no avião como se tivesse no sofá da minha casa. Eu peguei medo, então. Foi isso, porque eu não tinha medo. Eu peguei, agora eu tenho pânico, Fábio. Mas eu vou de avião. Agora, medo à parte de avião. Isso. O Corinthians tem um time muito forte, um elenco, na verdade, muito forte. Já mostrou isso contra o Palmeiras, quando o Tite escalou um time misto, sem 6 titulares. O time deu conta do recado, foi até melhor que o Palmeiras. E isso é fruto de um planejamento, né? Você fazer realmente, montar um elenco, como o próprio Tite diz, ter 2 bons jogadores para cada posição. E aí cabe ao técnico, com a competência que tem, né? Isso é um mérito do Tite. Ele nunca teve problema de relacionamento com o jogador. Todos entenderam. Por quê? Porque ele realmente trabalha com a meritocracia. Tem condições, joga. Não tem condições, quem está melhor vai jogar. E todos, absolutamente todos, acabam jogando. Houve um caso só que foi do Jorge Henrique, né? Que foi mais em disciplina, né? Alberto Helena Júnior, a enquete de hoje do site gazetesportiva.net, que está no ar, é a seguinte: quem deve ser o substituto de Paulo Guerreiro na partida contra o São Paulo? Aí, Celso, você acha que eles estão à altura do Paulo Guerreiro? Temos o Wagner Love, o Danilo, o Luciano ou outro jogador? Seguindo o raciocínio do Tite, a maneira como ele gosta de trabalhar, duvido muito que ele escale o Wagner Love logo de cara.
Por quê? Porque o Danilo está na frente, jogou como centroavante, como atacante, com a maior média de área contra o Once Caldas. O próprio Luciano também é uma opção. Então, como o Wagner está chegando agora, eu não... Seria uma boa opção, obviamente, mas acho que ele vai optar contra o São Paulo pelo Danilo. O Danilo, ele tem uma qualidade muito importante para fazer essa função. Ele é um jogador que tem um bom porte físico, cabeceia muito bem, bate muito bem na bola próximo da área, né? E sabe fazer aquele movimento de peão ali na frente, de pivô, e que ele é um jogador inteligente, tem uma estrela danada. É verdade. O bicho entra e faz gol. Agora, muda muito o estilo de jogo do Corinthians com ele como centroavante no lugar do Guerreiro ou mesmo do Wagner Love, que precisamos esperar para ver como é que ele está fisicamente, tecnicamente e tal. Concordo com o Celso quando desconfio que ele não deva usar o Wagner Love. O Wagner Love vai pôr logo numa fogueira dessa. No segundo tempo, talvez. Exato. Não, acho que não é nem por conta da fogueira mesmo, é porque acabou de chegar e tem gente na frente dele. Tá. Bom, é o seguinte, eu quero mandar um beijinho pro senhor Joel Cardoso. Será que é seu parente, Celso? Ele fez aniversário dia 10 de fevereiro, 76 anos, mandou uma cartinha pra gente que só chegou hoje. Seu Joel, feliz aniversário pro senhor, muita saúde e felicidade. Um beijinho pra Rafaela, filha do Fernando Camargo, nosso colega jornalista. Eu visitei hoje, linda filhinha, linda, linda. A bola rolou ontem pelo Paulistão com 2 partidas. O 15 de Piracicaba perdeu do Ituano e a Ponte Preta ganhou do Marília. Veja os gols. O 15 de Piracicaba perdeu a 4ª partida seguida na noite desta quinta-feira, desta vez para o Ituano. Ricardinho fez 1-0 no final do primeiro tempo. Logo no início do segundo, Paulinho deu uma ponta de esperança ao time da casa, mas aos 45, Claudinho apareceu para fazer o gol da vitória do Ituano. Final 2-1. O 15 é o lanterna do grupo D. A Ponte Preta fez a lição de casa e impôs ao Marília a 4ª derrota consecutiva neste Paulistão. Renato Cajá de pênalti abriu o placar. Ainda na etapa inicial, Renato Chaves bateu forte no canto para definir o jogo em Campinas. 2-0 Macaca. Na Copa do Nordeste, pelo Grupo B, o Socorrense recebeu o Sampaio Corrêa e as equipes ficaram no empate em 2-2. E pelo Grupo E, Campinense e Globo não saíram do 0-0. No Campeonato Carioca, o Fluminense venceu o Boa Vista e continua com 100% de aproveitamento. O Vasco também se deu bem diante do Macaé. No Rio de Janeiro, o Vasco recebeu o Macaé e venceu sem muitas dificuldades. Bernardo fez 1-0 numa belíssima cobrança de falta. Montoya ampliou a vantagem batendo de fora da área sem chances para Ricardo Berna. E em outra bola parada, Rodrigo foi preciso no chute e definiu o placar em São Januário. 3-0. O Vasco é o 4º colocado do campeonato. O Fluminense voltou à liderança do Carioca com a vitória sobre o Boa Vista fora de casa. 28 do primeiro tempo e Lucas Gomes bateu forte para fazer 1-0 Flu. Já na etapa final, Dida não segurou o chute de Edson. Lucas Gomes pegou o rebote, mas foi Fred quem mandou a bola para o gol vazio. 2-0. E para fechar, Jean deixou dele batendo de esquerda da entrada da grande área. E ficou nisso. 3-0 Fluminense. Futebol internacional, apesar de serem líder e vice-líder do campeonato espanhol, Real Madrid e Barcelona não vivem uma situação tranquila não. Enquanto os merengues tentam driblar problemas entre os jogadores do grupo, o Barça tem que encarar a justiça espanhola para justificar o dinheiro gasto na contratação de Neymar. Se dentro de campo as coisas parecem que se acertaram, nos bastidores a situação segue conturbada no Barcelona. O presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, esteve hoje na audiência nacional, o Tribunal de Justiça da Espanha, prestando esclarecimentos sobre a contratação do atacante Neymar. O mandatário se isentou de qualquer responsabilidade e apontou o ex-mandatário Sandro Rosell como responsável pela transação. O Barcelona é acusado de sonegar 2.800.000 euros na transferência do ex-santista. A defesa do clube alega que tudo foi pago. Já no rival Real
Madrid, a crise é mesmo dentro de campo. Depois de sofrer uma estrondosa goleada por 4-0 no clássico local contra o Atlético, o clima azedou. Antes incontestável, Cristiano Ronaldo foi alvo de duras críticas por aparecer feliz e contente celebrando o aniversário poucas horas depois do vexame merengue no Vicente Calderón. Coube então ao técnico Carlo Ancelotti a missão de minimizar a polêmica. O tema da festa para mim não é um tema porque eu nunca Para mim, a questão da festa não é uma questão porque eu nunca levei em consideração a vida privada dos jogadores. E, obviamente, não vai ser hoje que vou começar a levar em consideração. Cada um tem que fazer o que quiser. O problema é que alguém possa pensar que isso vai afetar o profissionalismo e a seriedade dos jogadores. Nesse sentido, este plantel já mostrou em várias ocasiões no ano passado. E neste ano, que não falta profissionalismo. Han mostrado muitas vezes sua profissionalidade. Ano passado, este ano. E quem deve pagar o pato é o Deportivo La Coruña. O adversário deste sábado pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol no Santiago Bernabéu. Com todo respeito ao Deportivo, amanhã esse é um jogo para nós. Temos que nos posicionar bem, reagir bem, enfim, fazer um bom jogo, concluiu Ancelotti. Com um bom partido. São duas coisas distintas, né? Uma coisa é a disputa interno, fora do campo, do Barcelona, que aí é questão da diretoria lá, resolver o seu problema com o fisco, não tem nada a ver com o futebol. O Barcelona está esmerilhando, está jogando uma bola redondinha, Neymar está acabando com o jogo, embora na última partida não tenha jogado bem, assim como também o Messi e o Luis Soares, mas esses três formam um trio de ataque que é, olha, tirar o chapéu. E do adversário sair correndo da frente de medo, viu? Porque os bichos jogam muito. Agora, o Real teve uma queda brutal. Foi no primeiro semestre, no final do ano passado e tal, o melhor time do planeta, estava jogando um futebol maravilhoso, eficiente, fazendo gol para burro e tal. De repente, perdeu o Modric. Com a perda do Modric, perdeu aquela sincronia que tinha no meio de campo, na armação. Agora perdeu o Rames Rodrigues também, machucado, vai ficar um bom tempo fora. E o Cristiano Ronaldo parou de jogar bola. Você não está fazendo nada, né? E isso aí tudo reflete nos maus resultados e na saia justa aí do nosso querido Ancelotti. No caso do Barcelona, primeiro para dar o gancho do Real Madrid, pois é, e esse lance também da festa de aniversário, depois de uma goleada, acho que são coisas distintas. A festa já devia estar pré-marcada, não é porque o time tomou uma sacolada do Atlético de 4-0 que o jogador vai cancelar o evento. Talvez fosse de bom tom, né, evitar que algumas imagens fossem divulgadas, tal. Tem respeito. Apesar de que hoje é difícil. É difícil, né? Pois é, mas talvez fosse o caso de tomar um pouco mais de cuidado, não sei, mas até aí também não vejo nada demais. Uma coisa é o trabalho e outra coisa é a festa de aniversário. Não significa que o Cristiano estivesse mais ou menos triste por conta da derrota, por conta da goleada. É a mesma coisa daquela foto do Arnaldo Tironi na praia depois de o Palmeiras ter passado maus bocados. Às vezes o cara vai para a praia e ele está mal, está triste, não significa que ele está na praia que ele está, né, alegre, satisfeito. Então, as pessoas são muito cruéis na hora de avaliar o outro, né? São extremamente rigorosas com os erros dos outros e totalmente complacentes com os próprios erros, né? Essa é a questão. E no caso do Barcelona, a gente sempre tem um futebol europeu, assim, uma certa, pela organização, pisou na bola o seu Sandro Rosell. Né, deu um chapéu em todo mundo, tanto que ele renunciou por conta disso. A nova gestão tem que cuidar dos interesses do Barcelona, mas vai ter que pagar. Enfim, driblou o fisco e não é como aqui não. A coisa lá funciona, vai ter que pagar mesmo, senão o bicho vai pegar. Vai cana. Muito bem, o Gazeta Esportiva já está em ritmo de carnaval. Tinha que soltar o samba, né? Porque a gente estava até dançando, Alberto Helena Júnior dançando lá na maquiagem, tudo bem. A repórter Marina Paniza vai nos representar aqui. Ela foi conferir o esquenta da festa mais popular do Brasil. Solta! Tradicional bloco de rua, o Classe A, mistura samba e futebol e agitou um dos principais bairros de São Paulo. Confira. Não vai aguentar, quero ver quem me segura. Eu sou classe A. Futebol e carnaval sempre andaram juntos. Grandes clubes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo possuem suas tradicionais escolas de samba.
e trazem a rivalidade do esporte também para o sambódromo. Mas não são apenas os grandes do futebol que fazem a festa no carnaval. Os pequenos times também aproveitam para cair no samba. Este é o caso do Classe A, clube de futebol de várzea que todo ano agita a Barra Funda com seu desfile pelas ruas do bairro. Fundado em 1979, o Classe A é um forte representante do futebol de várzea da capital. Há 22 anos, o clube decidiu criar um bloco de carnaval que unisse duas paixões, o futebol e o samba. Eu acho que o futebol e o carnaval correm juntos. Você está vendo aqui, ó, o samba e o futebol é a mesma coisa, porque nós é futebol e samba, né? É a mesma família. Tem tudo a ver, né? O samba e o futebol são duas coisas que o brasileiro ama de coração. E você pode ver no Maracanã, no Morumbi, onde você tiver, que o futebol está rolando e o samba está lá na arquibancada, mas não duvido. Vou de faixa pro campo. Eu vou. Vamos lá, já leva a energia do carnaval, já une as duas, nós já ganha. Vem todo mundo embora feliz. Campeão da Copa Kaiser de 2011, o clube amador sempre esteve ligado à escola de samba Camisa Verde e Branco. Naquela época, o Camisa Verde e Branco nos deu a inspiração e o Classe A era o braço de futebol do Camisa Verde. E nós resolvemos fazer um bloco para desfilar um sábado antes do desfile do Camisa Verde, para a bateria descontrair, todo mundo descontrair, e está até hoje. É a mesma família, a escola de samba Camisa Verde e Branco, e o bloco é a mesma turma, a bateria do bloco nossa é do Camisa Verde e Branco, da escola de samba, entendeu? Alguns ex-jogadores que fizeram história no futebol também apoiam o clube durante o carnaval. Eu sou Camisa Verde, Classe A, então a gente está no bloco todo ano, já faz... Desde quando formou, a gente participa todo ano. Basílio, eu, Serginho e tal. Eles devem estar por aí nas paradas aí, mas daqui a pouco eles aparecem também. Com cerca de 2.000 pessoas e contando inclusive com a presença da corte do carnaval, o Classe A é mais um bloco entre tantos outros que caíram de vez no gosto do paulistano. No último final de semana, cerca de 115 blocos fizeram o pré-carnaval da cidade. Energia que pode trazer para a população que não tem tempo para ir no AMB ou não tem condições de comprar um convite. E aí gira toda aquela energia de nós levantar a chama do carnaval. Não tem aquela responsabilidade, né? Tem que ter nota, né? A gente sai até a diversão, a família entra por meio, vai subindo a rua aqui, as pessoas vai resgatando todo mundo, o pessoal desce do prédio, todo mundo se diverte, todo mundo brinca, todo mundo é alegria. Não tem aquele negócio, aquele compromisso de ter que ter nota, tem que ter tudo certinho. Aqui é folia, todo mundo entra no meio e vão se divertir, né? As crianças, as senhoras, os jovens, todo mundo, né? E dessa vez, nem a forte chuva conseguiu atrapalhar a diversão da comunidade. Bastante criança, bastante família, né? Muito lazer, muita alegria, muita diversão, né? A gente vai aqui, sobe a rua Barra Funda, entra na Angélica, deve ser a Brigadeiro Guamante, desfila aqui no bairro mesmo, né? Pra nossa comunidade mesmo, né? Na grande realidade, quem canta é a comunidade, né? A gente só solta e a comunidade vem cantando, que já vem vindo já de uma certa na data, o CD rolando. Então sai na janela, Barra Funda. Venha ver a batucada. Porque neste bloco não falta amor, união e samba no pé. Ela sambou. Tá bem, tá bem. Vai ser a nossa porta-bandeira. Boa, arrasou, Marininha. Escuta, é o seguinte, você sabia que a União das Escolas de Samba de São Paulo foi fundada na minha casa? Não. Foi lá no comecinho dos anos 60, o Carnaval de São Paulo estava mortinho. Olha. O desfile era na Avenida Brasil, para você ter uma ideia, e terminava no ginásio do Ibirapuera. E eu, juntamente com o Geraldão, o Geraldo Filme, grande ícone do samba de São Paulo, reuniam os presidentes das escolas de samba de São Paulo, as poucas, que na verdade eram mais cordões do que escolas de samba. Lavapés, o Peruche, o Vai-Vai, né? Essa turma do Camisa, Seu Nenê. E aí reunimos lá e porque eles viviam brigados, por isso que não havia. Aí eles, cada uma espécie soltou, de intermediador. Eu fiz lá um psicodrama com eles lá. Eles se xingaram pra burro, quase saíram no tapa e tal.
e resolveram seus problemas. Gente, dali nasceu a União, que foi presidida no início pelo Moraes Sarmento, o saudoso Moraes Sarmento. Então você gosta do samba, né, Alberto? Eu mexi muito com isso no passado, muito distante. Aliás, o samba e o futebol têm uma relação íntima desde as suas origens, né, dos dois. Por exemplo, em São Paulo era muito comum, há uma velha tradição que os clubes de futebol fundaram escolas de samba, e escolas de samba que fundaram clubes de futebol. Essa interligação é muito profunda e histórica. E o samba, ele vem também com a sua expressão corporal, ele vem enriquecer o futebol e vem diferenciar o futebol brasileiro dos outros centros do mundo, porque é aquela coisa da ginga, da malícia, do improviso, da criatividade do brasileiro que encantou o mundo, né? Até hoje, embora nós tenhamos aberto mão dessas características, né? Mas continua sendo uma marca do futebol brasileiro. Temos um sambista aqui, então chega aqui, vem sambar, Alberto Helena Júnior, vem pra cá. Eu não me lembro exatamente qual foi o alemão, se foi Beckenbauer, que ele definiu com uma clareza muito grande, isso anos atrás, 20 anos atrás, que o futebol brasileiro tinha a ver com o africano, com o jogo de cintura, dança fácil, swing, isso é uma coisa negra, né? E o alemão não, o alemão é cintura dura, não tem como, ele não sabe dançar. Teoricamente, salvo exceções. Não está na genética. Tem que ter muita disciplina. Mas era mais assim, né? Hoje está bem diferente. Hoje a coisa mudou. E que vem desaprendeu. Coincidir com o que o Alberto está falando agora, que nós perdemos essa característica. Então, os jogadores têm que fazer umas aulinhas de samba. Bom, domingo, vou na câmera 3. O Pascoal operou o dente, não está aqui, mas vou na câmera 3. Está o Toninho, né? É o Toninho. Não, é o Ricardo, querido. Estava comigo em Teresópolis. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate, mas fique esperto, porque o programa é meia horinha mais curto. E ao vivo. Tem tudo sobre a rodada do Paulistão e a projeção do primeiro encontro da história entre Corinthians e São Paulo na Libertadores. Nós exibiremos também 2 entrevistas exclusivas com os técnicos Tite e Muricy, que, é claro, falarão sobre esse confronto. E tem mais! O repórter Alexandre Silvestre viajou com o Corinthians para Manizales, na Colômbia, e vai contar tudo sobre a classificação do Timão para a fase de grupos. Ficou com vontade de ver um pedacinho? Então dá uma olhada nesse aperitivo que a gente preparou. Pitoresca, com pouca influência do tráfico de drogas e menos violenta do que outros centros urbanos do país, Manizales é um exemplo para os colombianos. Manizales é espetacular para viver. Cidade onde o Corinthians garantiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Você vai ver os bastidores antes. Como é voltar para casa, voltar para o seu país? Estou contento, muito tranquilo. Durante. Algumas confusões. E depois do confronto contra o Once Caldas. Você veio pra ser artilheiro agora, cara, nessa Libertadores? Todo joguinho tem gol? Não, muito pelo contrário, né? Pra ajudar a equipe. Artilharia a gente deixa pro Sheik, pro Paolo, os atacantes ali. Tudo isso e muito mais. É domingo, no Mesa Redonda. Boa, então mesa redonda imperdível domingão. O atual bicampeão brasileiro segue se reforçando para a temporada, mas 2 jogadores foram apresentados pelo Cruzeiro. Para a zaga chegou Douglas Grolli e para o ataque o reforço Henrique, que foi vice-artilheiro do último Brasileirão, vestindo a camisa do Palmeiras. O Cruzeiro venceu o Minas Futebol por 1-0 num jogo treino na tarde de ontem. Os destaques ficaram por conta da boa apresentação dos novos contratados do clube, como Williams, Paulo André, Douglas Grolli, além do centroavante Henrique, autor do único gol da partida. Somente após a atividade, o gerente de futebol Valdir Barbosa fez a apresentação formal de Douglas e Henrique. O zagueiro assinou por 3 anos, enquanto o atacante fechou um contrato de apenas 1 ano com a possibilidade de renovação. Os 2 jogadores demonstraram satisfação em vestir a camisa azul celeste.
E eu acredito que tudo tem um porquê. Deus faz as coisas no momento certo e na hora certa. E estou muito feliz de ter chegado ao Cruzeiro, um grande clube, e quero poder ajudar muito. Muito feliz, né? Uma oportunidade única para mim. Então trabalhei muito para que essa oportunidade chegasse e hoje eu realmente estou muito feliz. O time atual bicampeão brasileiro só tem compromisso marcado para o próximo dia 21, quando enfrenta o Boa Esporte pelo Campeonato Mineiro. Alberto Helena, eu conheço muito palmeirense que torce o nariz pro Henrique. Aliás, um deles é meu amigo. Mas eu acho um bom jogador, assim, não é nenhum super craque, mas faz gol. Já chegou e já fez gol. E acho que vai fazer muitos gols pelo Cruzeiro. E agora que nós vamos ver até onde vai o poder mágico do Marcelo Oliveira. Porque, bom, remontar esse time aí não vai ser fácil. Para disputar título e tal, olha, é coisa mesmo para prestidigitador. 5 jogos abrem amanhã a 5ª rodada do Paulistão. Às 5 da tarde, o São Bernardo recebe o Santos em São Bernardo do Campo. No mesmo horário, o Corinthians enfrenta o Botafogo na Arena em Itaquera. Bragantino e São Paulo jogam às 6h30 em Bragança Paulista. Às 7h30 tem São Bento e Palmeiras em Sorocaba. No domingo acontece apenas uma partida. Ituano e Capivariano jogam às 7h30 em Itu. Bonitinho, né? Santos agora não será contra o São Bernardo, que o torcedor do Peixe poderá ver Gabigol de volta ao time. O atacante já treinou com o resto do grupo na tarde de ontem, mas ainda precisa de um tempo de readaptação após defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, disputado no Uruguai. O Peixe faz agora à tarde o último treino antes do confronto com a equipe do Bernô, que acontece amanhã às 5 da tarde em São Bernardo do Campo. Vamos voltar ao CT Joaquim Grava, onde o repórter Fernando Gavini acompanhou a apresentação do atacante Wagner Love. Boa noite mais uma vez. Gavini, você vai desfilar agora no Carnaval e eu quero saber se o Love está treinando com o resto do grupo. Eu vou, Michele, vou daqui direto pro Sambódromo. Hoje eu vou de tom maior, acho que é a terceira escola a desfilar. Vou sambar na avenida hoje. Até agora há pouquinho o Wagner Love estava aqui, até agora há pouco, conversando com o Alessandro. Você me chamou, ele acabou correndo lá para o vestiário, acabou de terminar o treinamento. O Wagner participou normalmente da atividade, claro, não com os jogadores que vão começar jogando a partida de amanhã contra o Botafogo de Ribeirão. Os jogadores fizeram um trabalho à parte de posicionamento com o Tite, mas trabalhou com jogadores reservas e também com outros jogadores que jogaram lá em Manizales, mas que fizeram um trabalho aí para completar esse trabalho de campo reduzido que o Wagner Love fez, como o Jadson, como o Felipe e também como o Fagner. Mas vamos falar da apresentação do Wagner Love, né? Há 10 anos, em 2005, o Wagner Love esteve muito perto de acertar com o Corinthians. Naquela época, ele estava jogando no CSKA de Moscou, o Corinthians tinha a parceria com a MSI, a negociação com o jogador foi acertado. O Wagner Love chegou até a dar uma entrevista coletiva em que tinha a camisa do Corinthians pendurada e tal, dando como certa a negociação, mas o clube russo fez jogo duro. O Wagner Love acabou não vindo jogar no Corinthians e depois de uma década ele assinou com o Corinthians, acertou com a equipe do Corinthians para jogar, para defender a equipe do Parque São Jorge. Agora, o Wagner Love é extremamente ligado com o Palmeiras, né? Não tem como não lembrar do Wagner Love vestindo a camisa do Palmeiras, já que ele começou jogando lá, teve 2 passagens pelo Palmeiras e vem para o Corinthians agora. E ele exatamente no começo da entrevista coletiva falou a respeito disso, do que trouxe ele ao Corinthians, o que seduziu o Wagner Love a jogar no Timão, e uma das coisas é exatamente a torcida do Corinthians. Para mim hoje, o jeito da torcida do Corinthians incentivar, para mim, é o melhor jeito que tem hoje no futebol brasileiro, porque incentiva do início ao fim. Lógico, se o time não vier a ganhar, acontece alguma coisa, eles estão no direito de vaiar, cobrar de alguma forma. Então, a torcida do Corinthians, para mim, está de parabéns pelo que ela faz e espero que ela continue fazendo isso nesses próximos jogos, Libertadores, e faça da nossa arena um caldeirão para que os adversários, quando cheguem aqui, eles tremem na base quando vê aquela torcida e vai ser uma motivação muito grande para nós jogadores entrar em campo e fazer a guerra dentro de campo. Wagner Love falando dessa
de estar no Corinthians, né, depois de ter defendido o Palmeiras, de ter começado a carreira no Palmeiras, falando sobre essa relação com a torcida. E chegou agora a informação que o Wagner Love vai ser relacionado para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Claro, fica no banco de reservas, mas à disposição do técnico Tite para entrar durante a partida. O Wagner Love chega e, por causa da chegada do Wagner Love, muita gente pensou que o Guerreiro já estava deixando o Corinthians. A negociação ainda se estende a respeito da renovação de contrato do peruano, mas o Wagner Love, na entrevista coletiva, disse que pode sim jogar junto com o Guerreiro e, inclusive, torce pela permanência do camisa 9. Pelo jogo do Corinthians, até então eu não era jogador do Corinthians, mas eu estava assistindo, me arrepiei muito com a torcida, mesmo estando em casa, gostei muito do que eu vi, e logo no dia seguinte o Edu estava batendo na porta da minha casa. Eu não pensei 2 vezes, falei, Edu, vamos embora, porque é realmente uma coisa de louco jogar no Corinthians, então eu quero participar desse bando de louco aí, eu quero ficar louco igual eles, enfim. Acho que o Corinthians é um grupo, aqui está todo mundo à disposição do Tite para jogar. E eu já vi outras entrevistas do Tite dizendo que todos vão jogar. Então acho que eu sou mais um no grupo e vou estar sempre à disposição. E só ele vai decidir se eu vou jogar junto, ou se vai jogar o Guerreiro e eu vou ficar de fora. Isso aí vai ser no dia a dia que ele vai decidir e vai decidir sempre o que é o melhor para o Corinthians. Tá aí o Wagner Love pronto, dizendo que está pronto para jogar, né, à disposição do técnico Tite para defender a equipe corintiana. Ele que veio para o Brasil no começo do ano, ainda como jogador do Shandong da China, participou de um amistoso contra o Palmeiras no Allianz Parque, estava no comecinho de preparação tal, mas depois disso disse que evoluiu bastante fisicamente, que já está bem para jogar. Inclusive tem essa possibilidade, né? Claro, vocês estavam falando agora, eu concordo, inclusive, que dificilmente o Wagner Love será escalado como titular no jogo contra o São Paulo, porque tem outros jogadores na frente, o Danilo jogou nessa posição, o Luciano é outro que pode entrar, mas o Wagner Love está à disposição. E jogando bem amanhã, entrando bem amanhã, provavelmente também será relacionado para o jogo contra o São Paulo na quarta-feira e ficará pelo menos como opção, mas vamos ver o que o Wagner Love disse a respeito da condição física dele. Em relação à pré-temporada, realmente, naquele jogo contra o Palmeiras, eu tinha 4 dias de treino. Impossível uma pessoa jogar bem, tá no peso, depois de 50 dias de férias. Mas já tem aí mais ou menos, acho que 1 mês, né? Depois daquela partida. Depois daquela partida eu não parei de treinar. Hoje eu estou bem, estou me sentindo bem. E agora depende da comissão técnica me avaliar e saber se eu tenho condições de jogo ou não, mas eu estou me sentindo muito bem. Depende do Tite. O Tite já vai colocá-lo para ficar no banco de reservas no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Wagner Love ainda é novo. 30 anos ainda é novo, na minha visão. Faz 31 em junho desse ano. O Wagner Love que vai vestir a camisa do Corinthians e com expectativas aí já de estrear no dia de amanhã, na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Daqui eu me despeço, Gazeta Esportiva já está no finalzinho e vou direto para a concentração para depois cair na folia lá no Sambódromo, viu, Michele? Boa, Gavini, samba no pé, viu? A gente quer ver sua ginga. Um bom feriado para você. Feriado não, né, que a gente vai trabalhar, mas aproveite o carnaval. E aí, o Wagner Love, Celso Cardoso? O Wagner Love eu acho um bom reforço, realmente. O que ele apresentou naquele amistoso contra o Palmeiras... Falou que ele jogou mal. Não me encantou. Ele chega 10 anos atrasado. Agora, em forma, né, pode ser muito útil ao Corinthians para compor o grupo. E ele está com o discurso realmente do jeito que o Tite gosta. É mais uma opção, todo mundo vai jogar. O Tite, de repente, põe ele para jogar um pouquinho contra o Botafogo no final de semana. Fica à disposição do banco de reservas contra o São Paulo. Se precisar, entra. Só não começa jogando, é o que eu penso. Isso aí. É isso aí, se não embaixo. Simples assim. Foi perfeita a explanação. E depois de recuperar a confiança na vitória sobre o Rio Claro, o Palmeiras terá o primeiro desafio efetivamente fora de casa no Paulistão. Contra o São Bento, em Sorocaba, o técnico Oswaldo de Oliveira mudará a zaga titular pela primeira vez na temporada. Veja com Felipe Sboril. Véspera de carnaval, o Verdão vai desfilar na avenida de Sorocaba neste final de semana. Pega o São Bento e pretende fazer o time do interior sambar. Depois dessa partida, os jogadores terão 2 dias de folga, domingo e segunda de carnaval.
todos poderão curtir, mas claro, com moderação. Eu sempre lembro o jogador que ele tem uma vida útil em média de 10 anos. Se você colocar aí 2, 3 anos que ele inicia e 2, 3 anos que ele termina, ele vai ter em média 5 anos para ter a plenitude no futebol, para ganhar dinheiro. É claro que existem as exceções para cima, que é o caso do Zé Roberto, mas tem as exceções para baixo também. Então eu sempre lembro a eles que o corpo é o instrumento de trabalho, que eles precisam preservar. Oswaldo de Oliveira passou 5 anos no Japão. Por lá, o carnaval é bem mais devagar. Agora no Brasil vai dar para curtir, né, professor? Vai! Então, antes de pular o carnaval, tem jogo e algumas mudanças serão feitas na equipe titular. A zaga, que até então poderia ser considerado o setor mais sólido, vai ser mexida. O Tóbio não está em condições de jogo e ele vai ser substituído pelo Jackson. O Vitor Hugo não treinou porque ele tem uma feridinha no calcanhar, dessas de sapato novo. Mas foi só para não forçar muito aquilo ali, porque já tem 2 jogos que ele está com esse problema. Já lá na frente, manter o time é a alma do negócio. E Dudu está evoluindo a forma física e tática, além de agradar o treinador. É notório que o comportamento dele nos últimos treinamentos e jogos vem tendo uma melhoria muito grande. E à medida que o tempo passa e que os jogos vão se somando, ele vai demonstrando mais entrosamento e mais adaptação. Entrosamento e adaptação é o que o time do Palmeiras está adquirindo com o tempo. Enquanto ambos não vêm, quem sabe neste sábado o time possa superar esses problemas e brincar bem tranquilo o carnaval. Eu amo você, Palmeiras, 100 anos de lutas e glórias, canta mancha verde guerreira. Aquele torcedor de resultado já está criticando de novo. Contratou 19 jogadores, mas todos são ruins. Por conta dos resultados, derrota para Ponte Preta, derrota para Corinthians. E se esquece que futebol é feito com tempo, não existe mágica. E quando puder jogar o Arouca, quando puder jogar o Cleiton Xavier, sabe, e com um time mais entrosado, eu continuo acreditando que esse time vai dar liga. Eu continuo acreditando que ele vai ser um time competitivo, capaz de brigar por títulos. Eu não tenho a menor dúvida. E a minha sugestão é que enfiem as cornetas no saco e parem de encher o treinador. Parem de encher o treinador aí, que é muito bom treinador. Você sabe que teve um internauta, né, no meu blog lá, que diz assim, eu não suporto esse cara porque ele fala com um sotaque de carioca. Chegamos a esse ponto. Quer dizer, deixa o rapaz trabalhar, que ele sabe fazer as coisas direitinho, o time vai ficar muito bom, mas vai demorar para acertar. Claro que vai, claro. Hora de falar do São Paulo, que vai enfrentar o Bragantino amanhã em Bragança Paulista. O assunto desta sexta-feira foi o carnaval e ninguém melhor do que ele. Muricy Ramalho falar aí da festa que durante os próximos dias vai tomar conta do país. Reportagem do Gavini. 4 dias de carnaval. Hora de cair na folia e se divertir. Mas no São Paulo não é assim. Já gostei, eu não sou muito chegado, não. Muito barulho, isso é a mesma coisa. Eu fui uma vez só e saí, mas acho que 1h da manhã eu fui embora. E eu fui em camarote, hein? Que parecia que é a mesma coisa, que nem a Shepa, a batida é igual, tudo é igual. Só a fantasia que muda. Ninguém está proibido de brincar na folia de Momo, mas é preciso responsabilidade. Eles têm que ter obrigação de se comportar. Ninguém tem que estar falando para eles. Agora, se não fizer, vai ter problema. Por isso é uma coisa combinada lá para trás. Então o jogador tem que ser profissional. E profissional nessa hora, se você põe um jogador, não arrisca ele para o jogo, então o que ele tem que fazer? Ele tem que se preparar para esse jogo. Como se prepara? Descansando. Claro, ninguém é maluco já aprendendo jogadores. Pode ter a liberdade deles, mas tem que se alimentar, tem que dormir bem. Apenas o domingo vai ser de folga. No sábado de carnaval, tem jogo contra o Bragantino.
A segunda e a terça vão ser de preparação para o clássico contra o Corinthians na quarta-feira de cinzas, estreia do tricolor na Libertadores. Mas apesar dos compromissos e das tentações da folia, Muricy Ramalho aboliu a concentração, como virou praxe aqui no clube. Eles me deram essa confiança, eles que passaram para mim. Eu falei, esse clube, esse jogador não tem necessidade de ficar aí. Porque ficar aí eu fico também, porque eu não gosto de estar concentrando eles e ficar em casa. É terrível ficar aí, cara. Você fica num quarto preso aí, quase eles não se vê aí no almoço, vê na janta. É muito difícil ficar aí, né? E não é isso, aí já está provado que não é necessário, né? Nós vimos aí vários times da Copa do Mundo, e os caras na praia andando um dia antes, no próprio dia do jogo. Isso é consciência. E outra, você tem que passar a responsabilidade para o jogador. E está dando certo, ou seja, eles chegam sempre no horário, vão no jogo, mesmo rendimento. Por via das dúvidas, mesmo no dia de enfrentar o Bragantino, o Muricy marcou treino pela manhã. Nós já fizemos isso, né, ano passado, treinar no dia de jogo. Não é nenhuma loucura, é só uma coisa para o jogador estar atento, porque a gente vai ter domingo de folga, então a gente tem que aproveitar todo momento. O time que jogará contra o Bragantino ainda é um mistério. Muricy Ramalho vai poupar alguns titulares para enfrentar o Corinthians na quarta. Rogério Ceni e Denilson, por exemplo, devem descansar. Alexandre Pato, que não pode jogar contra o Timão por causa do contrato de empréstimo, é presença certa. Os novos reforços, Dória e Centurion, vão estrear no tricolor. Quem jogar amanhã com certeza vai dar tudo de si para deixar a gente em dúvida, né? O treinador é importante a gente ter dúvida. Dura quando o treinador não tem dúvida. Aí quando ele tem um time só, isso não é legal. O problema é que o departamento jurídico do São Paulo descobriu nesta sexta-feira que Centurion tem uma suspensão de 2 partidas a cumprir na Conmebol e não poderá jogar na estreia da Libertadores. O meia foi expulso jogando pelo Racing na Copa Sul-Americana de 2013. E como o clube argentino não jogou nenhuma partida internacional em 2014, ele terá de ficar de fora das 2 primeiras rodadas da Libertadores. O São Paulo, no entanto, ainda vai recorrer. Muricy contava com o jogador para resolver o problema de profundidade do ataque são paulino. Além disso, nos jogos contra 15 de Piracicaba e Santos, a defesa ficou muito exposta. Apesar da invencibilidade na temporada, o treinador não está 100% satisfeito com as atuações do time. Tanto que, para corrigir os defeitos, o técnico fez um trabalho tático com portões fechados, sem a presença da imprensa durante a primeira hora do treino desta sexta-feira. Às vezes você precisa falar um pouco mais duro com o jogador, para posicionar um pouco mais forte, né? Tem que falar, não dá para falar por favor, tem que falar uma palavra mais pesada. E vocês aqui não têm condições de fazer isso, né? Então vocês têm que entender que às vezes a gente precisa ter um pouco de privacidade, né? O Muricy está certíssimo. O jogador brasileiro ele é muito mimado. Então, se você não mantiver a rédea curta, se você não é um aprisionado, ele vai aprontar, ele pula, dá um jeito de burlar o esquema. É um profissional. Você precisa ficar concentrado aqui na TV para fazer o programa no domingo? Não. Você sabe da sua obrigação? Deveria ser o mesmo com o jogador de futebol. E o Muricy está certíssimo. Não foi profissional, tchau. Não, eles têm família, esposa, né, Alberto Helena Júnior? A maioria deles. É adulto. Vamos parar com isso. Não tem sentido você ficar aprendendo o jeito para não sair na noite, para não fazer bagulho. Pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI, pô. E onde for vai encontrar torcedor e vai ter a cobrança depois. Bom, resultado final da enquete de hoje do site Gazeta Esportiva. A gente tem que... comenta então. Eu estava falando e você me cortou. Deusa dourada. Não, me desculpa, eu tô tensa, tô emocionada. Está emocionado. Estou emocionada porque eu vou ver você sambar. O carnaval está chegando. Então conclua, por favor, senão ela vai te cortar de novo, ela está com vontade. Com vontade. O São Paulo... Cadê só? Eu esperava que estivesse num estágio mais avançado neste momento. Eu acho que o Muricy está tendo uns problemas que ele não esperava. É isso aí, fala. Essa é a conclusão. Essa é a conclusão. Você nem prestou atenção, ficou... Não, o São Paulo está tendo problemas que ele não esperava. Olha o óculos do Celso Cardoso. Ai, Celso, põe o óculos, você fica lindo. Ai, Celso caiu. Fim da enquete, vai Danilo no lugar do Guerreiro, 34%, e Wagner Love, 32%. Tchau. Beijo, bom carnaval, domingão tem mesa redonda. Tchau, fala. E nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Agora solta o samba, né, Alberto? Nós vamos sambar. Satisfeito. Cadê o samba? Não puseram o samba, o pessoal tá desanimado aqui. Tchau.
ver um samba no terreiro, assistir um batuqueiro numa roda improvisar. Que bonito é a mulata requebrando, os tambores repicando, uma escola desfilar. Que bonito é pela noite luarada, numa trova apaixonada, um cantor desabafar. Que bonito é gafieira, salão nobre, seja rico